mesa. Obrigado, valeu, Lucas. Amigos e amigas. É isso, obrigado. Muitas são as informações, né, desse momento em que o Flamengo também está se estruturando para voltar aos trabalhos em 2025. E é claro, diante do que é o cenário, com essa nova direção, com uma nova ideia, né, no comando do futebol, que vem de fora, inclusive, mas com o Felipe Luiz mantido, e muito daquilo que a gente falava também, né, do Flamengo esperando lá na frente a recuperação de jogadores importantes para voltar a ter aquela força grandiosa, né, do Flamengo de sempre, desses últimos tempos. Evidentemente que tem que olhar para o mercado, vai ter que repor, né, saídas e centroavante, não. Centroavante, não. Acho que talvez seja a Gabriel, prioridade maior, não? Seria essa, em função do fato do Pedro não estar ainda em condições. Mas eu volto a repetir, acho que os reforços eles vão vir dos próprios jogadores que estão em fase de recuperação, né? Alguns mais recentes, que vão ter a oportunidade de voltar mais, e a espera do Pedro, né? Você teve a volta do Pablo também, zagueiro, né? Sim. Quer dizer, saiu do Botafogo, se o Fabrício, né, realmente for cedido, você tem um Pablo que é um jogador que pode compor perfeitamente aquilo ali. A prioridade da lateral direita também tem que ser olhada, né? Porque se o Wesley continuar jogando o que ele jogou durante o final do ano passado, dificilmente, porque ele é um lateral que ele... Por exemplo, se você jogar na Europa com 3 zagueiros, é aquele lateral que ele faz exatamente tudo aquilo que um treinador quer. Não só na parte defensiva, mas principalmente na organização. E vamos esperar para ver, né? O Wesley está jogando bem até em pelado, né? Pelado do Zico, parecia que valia 3 pontos. Olha o elenco do Flamengo à disposição do Felipe para esse início de temporada, até para nos ajudar a desenhar o que pode ser o Flamengo, né? O Rossi, o Matheus Cunha e o Diogo Alves, né? São zagueiros, então goleiros. Não tem problema nessa função. Wesley, com a possibilidade de uma negociação, sabe-se lá, né, se é agora ou mais à frente, mas enfim, é uma incógnita. O Varela, o Alexandre, o Ayrton Lucas e o Vinha. Quando que o Vinha volta, Eric? Meio do ano. Ainda? Foi uma lesão bem séria, Nem né? o Pedro, né? Mais até do que a do Pedro. Mais do que a do Pedro, né? Vamos lá, vamos avançar, vamos ver. Zagueiros, Léo Pereira, Léo Ortiz, o Fabrício ainda constando como jogador, mas com a reunião hoje, né, para poder selar essa negociação com o Cruzeiro. O Pablo, que retorna, mais o Cleiton. Tem uma coisa, Jade, você pode incluir entre os zagueiros aí o próprio Alexandre. Ah, sim. Porque ele faz essa função tranquilamente. Aí vai jogar até uns jogos no Brasileiro já, né, como zagueiro. E você teria o Ayrton Lucas para preencher. E não é de se duvidar que em dado momento o Felipe até experimente, de fato, o de 3 com o Alexandre. O Garra faz zaga também, se quiser. Menos, eu acho, assim, né? Mas esse menino, o Cleiton, é um menino em que as pessoas que trabalham no Flamengo já há algum tempo, o próprio Tite falava muito bem dele, Cleiton, é um garoto muito promissor, assim, bom porte físico, pé esquerdo. Pode ser também, vai ter uma chance agora no Carioca de mostrar serviço, né? Meio campo, vamos para o meio de campo do Flamengo, continuar na tela ali. Depois dos zagueiros, o Flamengo tem à disposição para o meio o Pulgar, o Alan, o Everton Araújo, que jogou muita bola, né? Do meio para o fim da temporada, ganhou até a posição, especialmente com o Felipe Luiz, né? De La Cruz, Alcaraz, Gerson, o Arrascaeta e o Lohan. Essa talvez seja o setor do campo onde o Flamengo esteja mais bem servido, né? E vai começar com alguns jogadores fazendo pré-temporada, que vai ser importante para que possam adquirir a forma para durante todo o ano poder dar a contribuição. Eu vi algumas atuações do Alcaraz, até a galera pegou um pouco no pé dele. Mas é normal, esse é um jogador de 21 anos, mas você vê que ele realmente tem alguns fundamentos que, bem trabalhados, ele vai ansioso nesse começo, né? Mas é normal, né? É um garoto que vem jogar no Flamengo com todo o peso, né? Deve ser a contratação mais cara da história do clube. Isso tem peso, né? Tudo isso. Mas eu vi em alguns momentos ele com a condição realmente de ser um jogador que pode deslanchar esse ano. Vamos para o ataque? Faltando a página do ataque do Flamengo, então, à disposição do Felipe Luiz. Pedro, que não volta agora, só mais para perto do fim do semestre, né? Bruno Henrique, Cebolinha, que também está recuperando de lesão. Luiz Araújo, mesma situação. Michael, Plata, herói do título da Copa do Brasil. Matheus Gonçalves e o Carlinhos. Quem vocês acham que vai ser o centroavante contra o Botafogo no dia 2? Não tiver nenhuma contratação, acho que o Bruno Henrique, né? Bruno Henrique, Dois pontas e o Bruno? Depende como o Michael e Bruno. O Felipe vai armar, né? Porque ele vai ter o Luiz Araújo de volta e ele não teve, né? Ele só teve no
nos dois últimos jogos do Brasileiro, né? Depende nem conta ainda, também, né? Porque é uma volta muito... Cebolinha, como é que vai voltar? Se volta como titular, se ainda volta para recuperar espaço. Entende? Agora, é um elenco super qualificado, né? Eu acho que a prioridade é contratar um centroavante. Eu tô com o Maestro. Depois um zagueiro. Mas esse é o problema. Como o Eric tem esse diagnóstico do Cleiton, talvez o zagueiro não precise ter tanta pressa. Mesmo se o Fabrício sair? Porque os titulares são Léo Ortiz e Léo Pereira, né? É pensar para reserva. Se tiver uma oportunidade para trazer, eles vão trazer, certamente, né? Até porque a temporada é longa, como a gente vem falando. A zaga é absoluta, né? Ortiz e Pereira. Mas do centroavante, se você olhar no mercado, você não... Difícil, né? Não é simples. Na seleção brasileira. Esse é o ponto. A gente tem uma dificuldade na seleção brasileira. E ainda tem uma questão, né, Maestro? Assim, tem que ser um cara que aceite vir sabendo que vai ser reserva. Esse é um ponto. Você vai trazer um cara grande, vai fazer um investimento. Ele sabe que, assim, vai ser reserva. Claro, eu estou falando sob hipótese, porque o Pedro é um jogador que, se voltar como ele sempre foi, ele é o titular. E o cara vai ter que vir para disputar a posição com um cara muito grande, que é o Pedro. Não é fácil. Aí você vai fazer um investimento num cara caro e, de repente, o cara vai, eu vou para lá para disputar a posição, de repente eu vou para um lugar que eu sei que eu vou ser titular. Talvez um jovem. Tem que ser um jovem promissor, vamos dizer. Como ele veio, né? Como quando o Pedro veio, que aceitou vir para crescer no Flamengo, e ele era reserva do Gabriel. E talvez até nessa condição que a gente citou há pouco, né? De uma observação de um início de temporada, que talvez no início, mesmo com o campeonato estadual, uma Supercopa, um brasileiro que começa em março, mas você ainda podendo ter, ou abrir mão até de uma figura um pouco mais pesada, desse nome mais pesado. E aí, quando vai encaminhar para um Mundial... Vai ter uma janela antes do Mundial, né? Então até lá, de repente a parte tática até consegue suprir essa ausência do centroavante. Os clubes brasileiros, normalmente, eles contratam mais, conseguem mais, brasileiros e europeus, na janela do meio do ano. Não é de janeiro. Estou falando do mercado exterior. Aqui, internamente, eles contratam bastante. Agora, o mercado exterior, ele fica muito mais exposto, muito mais visível, disponível. O novo presidente do Flamengo falou, há uma questão de caixa importante no Flamengo. Muito dinheiro foi gasto na janela de meio do ano, com Alcaraz, com Michael, com Plata, com Alexandre, e que isso, de alguma forma, alterou a compra do terreno para a construção do estádio. Isso foi uma grana também muito grande que o Flamengo abriu mão, quer dizer, teve que investir. E talvez você nem tenha uma grana pesada agora para você contratar. Talvez vai ter que ser um trabalho de observação mesmo, do José Boto, de descobrir uma boa oportunidade de mercado. Como o Botafogo, por exemplo, descobriu o Igor, né? Um jovem promissor com características parecidas com o Pedro, na minha visão, seria o ideal. Porque você já teria um jogador se encaixando no esquema todo do time, esperando a volta do grande artilheiro, que infelizmente se machucou na temporada. A gente observando assim, não vejo um nome... Difícil. Me vem na cabeça agora o nome desse garoto, assim, com uma característica aqui, né? Um departamento de scout, né? Sim, sem dúvida. Faz um trabalho maravilhoso. É difícil a gente falar um nome assim, né? Não. Eu não teria condição hoje de dizer o nome. Seria... Mera especulação, né? Mas, por exemplo, não somente nos profissionais, até mesmo nos sub-20, entendeu? Quem acompanha os campeonatos sub-20 poderia, na verdade, saber. Um cara com 19, 20 anos, eu digo... O margem de crescimento, né? Características, promissor, né? Características parecidas com o Pedro. Um homem de área, que vai bem de cabeça, que saiba fazer aquela parede ali, tudo isso já olhando um pouquinho mais para frente. Acho que o mais importante agora no Flamengo é essa reconfiguração que todo o departamento de futebol vai ter, né? Porque foram 6 anos no modelo. Sim. De 19 até o fim de 2024 no modelo, com um vice-presidente de futebol, com um diretor executivo, funcionando de um jeito. Agora você vai ter uma outra configuração, novas regras, nova adaptação. Vem um cara para dirigir o departamento que não é brasileiro, que não conhece a realidade do dia a dia do futebol brasileiro, os nuances do futebol brasileiro. E vai ter problema, as particularidades, né, Maestro? Porque, por exemplo, no caso do José Boto, né? Algumas declarações que ele deu, né? Muita gente achou, fui eu que decidi pelo Felipe Luiz. Foi não, Boto. Quem decidiu o Felipe Luiz foram os 3 meses de trabalho que ele fez. Entendeu? Você assinou lá para ele ficar, mas quem quem fez o trabalho foi o Felipe Luiz, que já estava dentro do clube, entendeu?
esse tipo de declaração para muitos torcedores, o que é esse cara que está chegando agora, está dizendo que ele fez Felipe Luiz? Ele não, vai ter que entrar e conhecer todo o mecanismo, né, que faz com que o futebol brasileiro caminhe. Certo ou errado é uma outra história. Entendeu? E isso aí só o tempo vai dizer. Não pense que se você tomar 3 tamancadas, vai ficar tudo certo. Mas não vai. São 40 milhões ali de treinadores, de gente que quer, acostumada, principalmente, a brigar pelo... Haja vista, 2023, o que é que aconteceu quando passou o ano todo sem ganhar um título. Entendeu? Mesmo com gente que ganhou 2 Libertadores, ganhou brasileiros, ganhou tudo aquilo ali. Sofreu na mão, entendeu? Então vai ter que se adaptar um pouco a todo esse cenário brasileiro que é completamente diferente da maioria dos lugares. Antes da gente começar a encaminhar o assunto Cruzeiro, que tem a ver com a saída do Fabrício Bruno, né? Muito provavelmente para ser anunciado também jogador do Cruzeiro para a temporada. Pensando ali na frente, nesse dia 2 de fevereiro, na Supercopa, analisando a realidade de hoje, estou falando hoje, não daqui a 20 dias, porque a gente sabe, os times vão voltar, né? As coisas podem acontecer de forma diferente. Hoje nós temos um certo equilíbrio entre Flamengo e Botafogo? De igualdade de condições? Claro. Se fosse no fim do ano, não. Hoje tem. Hoje, estou falando hoje. Claro. Por conta do que, né? Aquela escalação que a gente fez aqui, né? A mesma zaga titular, Vitinho, Baca, meio campo, que é o mesmo. A diferença é a falta do Luiz Henrique e do Amado. De um treinador. Acho que a maior vantagem que o Flamengo tem hoje é o tempo. O Botafogo ainda não tem um técnico, não sabe vai começar uma semana depois de pré-temporada. Depois, o Botafogo vai começar também a trabalhar uma semana depois. Mas sabe qual é a vantagem, né, disso tudo? É porque esse já é um time montado, é um time que já se conhece. Mas e que em algumas situações jogou sem esses 2 grandes que foram embora. Tem equilíbrio. E o Palmeiras está no meio. São os 3. Bem equilibrado. Bem equilibrado. O que não deixa de ser interessante também, né? Não se larga a temporada do futebol brasileiro com um grande porque assim, se você time, for parar para pensar no time do Felipe Luiz, ele trabalhou sempre sem esses jogadores que estão machucados. Sim. Ele nunca foi o técnico do Cebolinha, do Pedro, né? Do Luiz Araújo no auge, Luiz Araújo. O próprio De La Cruz oscilou muito. Quase ele não teve o De La Cruz. Nas finais da Copa do Brasil, ele não teve o De La Cruz, por exemplo. O Arrascaeta fisicamente sofrendo muito, tendo que ser substituído todo jogo. Então, o Felipe Luiz ele já trabalhou com alguma dificuldade em termos de escassez, né? E agora ele vai ter de volta esses caras numa forma física melhor, o que é uma vantagem para ele também, né? Dia 2, vai ser interessante a gente acompanhar esse primeiro grande jogo do futebol brasileiro, que é a abertura oficial da temporada com a Supercopa sendo disputada lá em Belém. Agora, só para arrematar um assunto que o Maes falou do Wesley, muita gente falou que o Flamengo teria recusado uma proposta de 20 milhões de euros no Milan. A proposta nem chegou. Não chegou essa proposta. Em papel timbrado, 20 milhões de euros, eu duvido que o Flamengo não venda. Lateral do Milan? Emerson Royal, lateral do Milan. O Milan, um time do calibre do Milan, da mesma prateleira do Milan, se botar uma proposta de 20 milhões de euros na mesa, se botar, vai vender. Vai vender porque o próprio atleta vai querer ir, o staff do jogador sabe que é algo muito grande. 20 milhões de euros para um jogador de defesa, jovem, ok? Mas um jogador de defesa... Acho difícil o clube brasileiro, seja ele qual for, recusar uma proposta desse tamanho. 20 milhões é muita grana para a realidade do futebol brasileiro, convenhamos. Maria Cláudia Bonucci, Belo Horizonte.